Oi gente, tudo bem? Eu fiz esse vídeo para falar um pouco sobre o processo histórico da codificação do direito. Antes de falarmos do processo, é preciso saber o que é o código. Esse é uma sistematização das leis. Com a quantidade de leis que foram criadas, se fez necessária uma organização das mesmas. E isso começa lá atrás, na civilização romana. Nesse período foram feitas as leis das 2 etapas, onde os romanos esculpiram as leis e colocaram em meia praça pública para que todos pudessem ver. Com a queda do Império Romano do Ocidente, novas organizações surgiram, e com elas a Lex Romana Visigorum. Com o Império Romano do Oriente, o imperador Justiniano autorizou a codificação de leis, a qual agregava todas as leis romanas. Em seguida veio a Idade Média, uma época de grande fragmentação política, onde a Igreja Católica exercia o poder religioso e militar, e também influenciou na codificação através da sistematização de leis religiosas do direito canônico. Em sequência vieram os séculos XVIII e XIX. Com a Revolução Francesa, influenciada pelo Iluminismo, surgiu um processo de codificação do direito através do Código Civil francês, chamado de Código de Napoleão. Esse sintetizou as leis, deixando curtos textos para que a explicação ficasse para os pensadores. Nesse formato revolucionário também surgiu o Código Civil Alemão. Em continuação ao processo, a Península Ibérica teve grande influência. Nessa época existiam as ordenações do reino, e com a União Ibérica, união entre Portugal e Espanha, foram criadas as ordenações filipinas, em 1603. Como Portugal colonizou o Brasil, as ordenações filipinas também tiveram grande influência no período colonial. As leis de cunho espanhol foram as primeiras leis seguidas pela colônia. Com a independência, em 1824 foi decretada a primeira Constituição brasileira. Já em 1830 foi necessário um Código Penal e em 1850 um Código Comercial. Augusto Teixeira de Freitas foi o primeiro a ver a necessidade de uma sistematização legislativa. Em 1857, propôs uma sistematização, mas que não foi considerado o primeiro Código Civil brasileiro. Em 1864, a Assembleia Nacional autorizou Augusto a fazer um esboço do Código Civil, mas foi recusado pelo Congresso Nacional. Em 1889, houve a Proclamação da República. Em 1900, um jurista chamado Clovis Bevilacqua foi chamado para fazer um projeto de Código Civil, que em 1916 foi efetivado como o primeiro Código Civil brasileiro, o Código Bevilacqua. Esse código permaneceu por quase 100 anos, apesar de possuir alteração entre eles. Dentro do regime militar, no ano de 1970, foram chamadas uma comissão de juristas coordenadas por Miguel Reale para fazer um segundo Código Civil. Esse foi aprovado em 2002 e é o atual Código Civil brasileiro. Então esse foi o processo de codificação do Código Civil brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser conferir o resumo inteiro, é só arrastar para o lado que ele vai estar aí para vocês. Obrigado por assistir e até mais!